Visão é a imagem do futuro que produz paixão. Visão simplifica a tua vida. A visão te ajuda a controlar suas escolhas. Sabe por quê? Uma vez que você sabe claramente o que você quer, você sabe o que você não quer, o que você não deve fazer. Visão te ajuda a desescolher coisas, dar aquela enxugada naquele monte de atividades que você tem. Quanto mais clara for a sua visão, menos opções você tem, e isso é bom. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso para você, como uma poderosa visão para a tua igreja local vai te ajudar a cumprir os propósitos de Deus. Vamos falar aqui sobre princípios para estabelecer uma visão saudável para a tua igreja local. Olá, querido pastor e líder de igreja, que bom ter você aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu moro aqui no sul da Inglaterra, onde pastoreio a igreja, estou aqui no escritório agora, mas já pastoreava no Brasil também, é uma alegria ter a tua audiência aqui. Eu existo e esse canal existe para servir líderes de igreja local como você. Nesse vídeo eu quero falar sobre visão de igreja, qual é a visão da nossa igreja, e já quero começar dizendo o seguinte, isso aqui é importante, presta atenção aqui, pastorzão, olha só, os propósitos de Deus para a igreja são eternos e imutáveis. Ok? Então já está tudo lá, está na grande comissão, está em Atos 1:8, ser testemunha até os confins da terra, o maior evangelista de todos é o Espírito Santo, ele continua salvando e o propósito dele é imutável. O que eu quero dizer com isso? Pastor, fuja dessa coisa de o novo de Deus chegou. Não, não tem novo de Deus. Nós não somos autorizados a pregar uma mensagem nova. Tá tudo lá no cânon da Bíblia, já está fechado o cânon. E também está nos nossos 2000 anos de história da igreja. O que você pode fazer, pastor, é o seguinte, é fazer parte de alguma confissão de fé que já exista, que tenha lastro de história e que já resistiu ao tempo e aos diversos ataques e que são arraigados, fundamentados nas escrituras. Então, esse negócio de o novo de Deus chegou sem estudar a história da igreja é um risco muito grande, porque muita denominação e pastor acha que tudo começou agora de 50 anos para cá e não foi, né? Então, os propósitos de Deus são eternos, imutáveis, e eles continuam, Jesus continua cuidando da igreja dele. Por que dizer isso é importante? E agora eu quero falar de visão. Por quê? As igrejas do Novo Testamento, elas não eram submetidas umas às outras. Por exemplo, você não vê a igreja de Corinto batendo continência para a igreja da Galácia, que submetia ao quartel-general da igreja de Éfeso. Não, elas tinham peculiaridades, características específicas de cada lugar. Aí eu vou entrar no assunto de visão de ministério. A visão tem que responder a seguinte pergunta. Ok. A quem Deus quer salvar aqui na nossa cidade? Porque Ele está salvando, Ele quer, Ele já chega nos lugares antes de nós, não é? A quem Deus quer salvar? Aonde o Espírito de Deus está soprando aqui, o que Ele quer fazer? E aí vem a segunda pergunta. Como nós queremos ser? Que tipo de comunidade de fé, de igreja nós seremos para cumprir o propósito de Deus aqui na nossa cidade? E aí você estabelece uma visão. Visão é mutável, para cumprir o propósito ela pode mudar, né? Então visão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu quero dizer? Coisas que Paulo tratou na igreja de Corinto, ele não tratou na igreja da Galácia, ou de Éfeso, ou às vezes um pedaço, e aí você tem lá em Tessalônica outras instruções, ou nos Colossenses. Por que isso? Porque cada igreja ela tinha uma demanda cultural peculiar, particular da região onde ela estava. Você vê Paulo dando muita ênfase aos dons do Espírito Santo lá para os coríntios, por quê? Os caras ficavam bêbados na ceia, era uma bagunça. Então ele tinha que orientar a igreja, cuidar da saúde espiritual e de fundamentos saudáveis para a igreja local. Legal? Dito isto, vamos entrar. Então aqui, propósito de Deus imutável, visão é como a sua igreja local irá cumprir esse propósito de Deus. Legal? Então, dito isso, eu quero compartilhar com você alguns princípios. Você anota aí, manda esse vídeo para a liderança da sua igreja local, os presbíteros, diácono, povo, tudo, para vocês conversarem. Sabe o que você pode fazer? Você junta o pessoal e passa esse vídeo, anota as coisas e dá um pause no vídeo e discutam esses assuntos entre vocês, não é? Vai lá uma pipoca, um café, uma coisa e fala, pessoal, o que vocês acham disso? Aí você levanta discussões saudáveis, ok? Legal? Bom, vamos lá, alguns princípios que eu separei aqui. Número 1, uma igreja saudável, uma visão de igreja saudável. Número 1, ela não se baseia no passado.
Então, se o que você pensa para o futuro da igreja junto com a equipe é muito parecido com o que já existiu sempre no passado, não é saudável. Deixa eu dizer por quê. Não é que tudo que foi feito no passado na tua igreja estava errado, não é isso. É apenas não funciona mais, porque o mundo mudou. Então, o que acontece? Você corre alguns riscos. O que eu quero compartilhar com você? Você corre o risco, se a sua visão estiver baseada no passado, então ela não é uma visão, porque visão tem a ver com direção, né? Eu falei aí na introdução do vídeo, a olhar para o futuro. Veja, você corre o risco de estagnação, de conformismo e de falta de relevância. Quando uma visão é muito repetição do que já foi, vamos plantar uma nova igreja, o cara planta uma igreja igualzinha da igreja que ele veio. Ou, vamos fazer uma coisa, só uma repetição das mesmas programações e coisas que já eram feitas no passado. Se você, querido pastor e equipe de liderança, ainda falam de coisas que vocês fizeram 5 anos atrás, vocês não estão crescendo, a igreja não está mudando. Então vamos lá. Estagnação, uma dificuldade em atrair novas pessoas, um conformismo, é assim mesmo, e aí vai na manutenção apenas do ministério, e uma falta de relevância. O que eu quero dizer com relevância? Eu não estou falando de ser famoso, eu estou falando o seguinte, às vezes nós estamos dando respostas para perguntas que ninguém está fazendo, certo? Então uma visão não se baseia no passado. Legal? Número 2. Uma visão de igreja pode ser mudada. Não pode mexer, porque aqui não pode, não é Bíblia. Uma visão de igreja, ela pode ser mudada para atingir o propósito. Inclusive, muitas igrejas precisam mudar a visão dela. E fazer a pergunta sincera, queridos, olha gente, equipe de liderança, será que nós estamos atingindo os propósitos de Deus para a nossa cidade, para a nossa igreja local? É uma autocrítica importante de ser feita. Queridos, o que nós estamos fazendo que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para a nossa cidade? Os propósitos de Deus para a nossa cidade estão claros para nós? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? Né? Então, veja, isso pode ser mudado. Então, uma visão, ela não é imutável. O propósito de Deus mas a visão não. Você pode alterar. Terceiro princípio. Uma visão de futuro para uma igreja local não é medíocre. Né? Então, ela não é assim algo apenas que você pode facilmente fazer e realizar. A visão ela sempre traz um elemento de risco. Ela sempre traz um elemento de cruzar um pouco a margem de segurança da igreja. Se você olha para a história das missões, é tudo os caras tomando risco. Se você olha para a Bíblia, tem um fator fé. Tá entendendo? Então, aquilo que é muito raso, previsível, não desafia ninguém. Não faz nascer uma paixão em ninguém. Então veja, uma visão não pode ser medíocre, previsível, em termos de até tediosa. Tá entendendo? Ela tem um elemento de fé. Eu tô falando loucura, vamos comprar um avião para nossa igreja. Não, mas ela traz um elemento de fé e de ousadia. Ok? Próximo princípio, e esse é importante, uma visão ela tem que ser transparente. De que adianta você, a sua equipe de liderança ali, de presbítero, sei lá, da sua igreja, vocês têm uma visão linda, a igreja não sabe, os ministérios da igreja não sabem, ninguém sabe. De vez em quando o pessoal vê lá uma frase na parede, ou numa projeção, uma música, sei lá, mas não há clareza da visão da igreja. E aí eu preciso fazer todo um outro vídeo só sobre como comunicar para a igreja a visão da igreja local, nos ministérios, departamentos, enfim. Então, uma visão é transparente, sabe, as pessoas entendem com facilidade. Se a visão não está clara para você como pastor, imagina para o povo. Então tem que ser transparente para eles também. E aqui, um último princípio que eu queria tratar, senão o vídeo fica enorme, você fica me xingando aí. É o seguinte, uma visão ela deve ser acompanhada de metas e de gerenciamento. Aqui é uma diferença. Pastores são líderes e eles gostam assim, de falar de visões, nós vamos fazer isso e aquilo, mas via de regra eles são ruins de liderar e gerenciar. Por isso você tem que estar cercado de pessoas. Tudo bem, ninguém precisa ser bom em tudo o tempo todo, mas o que é isso? Como nós vamos fazer? Quanto tempo?
quanto custa, quem vai fazer, você precisa ter objetivos claros, você precisa ter algumas metas, algum gerenciamento. Então se cerque de caras bons na área de administração, na área de executar as coisas, tá entendendo? Tá cheio de gente aí na sua igreja que gosta, talvez você não saiba, mas eles estão aí. Outra coisa, pode ser que na sua igreja tenham ótimos gestores, que são gerentes, supervisores ou profissionais liberais no mercado de trabalho, estão na sua igreja, chame eles para te ajudar a esclarecer a visão, a colocar planos, metas para os próximos 5 anos para a visão da igreja. Você está entendendo? Então isso é muito importante. Legal? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Escreve aqui para mim. Dentro desse assunto de visão tem muita coisa que dá para a gente falar ainda. E olha, eu quero que você cresça. Eu realmente acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando.